Todo homem precisa de um valor chamado fidelidade. Mas o que seria esse valor? Já vimos que é preciso ter uma certa reverência, uma certa abertura para os valores para conseguir compreender realmente como nos comportar e como abraçar, de certa forma, a realidade. No entanto, depois de fazer esse abraço à realidade, digamos assim, é preciso que nós tenhamos uma certa unidade. E convém distinguir o conceito de unidade. Existem dois tipos de unidade. Existe a unidade absoluta e existe a unidade relativa. O homem é uma unidade relativa, ou seja, por mais que ele seja uma unidade e que essa unidade seja como uma substância que ele tem, um substrato que não muda em si, no caso psíquico seria a personalidade, seria o exemplo dessa unidade, é possível sim que a personalidade tenha mudanças. No entanto, é muito difícil que essencialmente a personalidade mude. Portanto, essa unidade podemos chamar de fidelidade, que é essa constância como se fosse uma tensão interior do homem com o exterior, ou com as impressões que ele tem com a memória dele, com o que já passou. Assim, quando falamos nessa fidelidade, estamos a falar de uma fidelidade de valores, aqui neste caso. Ou seja, essa fidelidade de valores é que vai conduzir todo o homem a conseguir manter esses valores, a ter o hábito dos valores. Existem dois tipos de homem, essencialmente. Existem os homens que são aqueles homens que têm impressões e depois tudo desaparece, ou seja, as impressões fazem como um esquecimento do que ele já viveu anteriormente, porque eles não têm uma profundidade, é como se fosse uma criança, ou seja, as vivências vão passando, ele vai esquecendo-se daquilo que é mais importante, daquilo que fica. E depois existem aqueles que são aqueles aptos a ter realmente uma personalidade, ou seja, aqueles que não se adaptam a qualquer circunstância no sentido de vender os seus valores, só por estar numa circunstância diferente, o que é bastante comum atualmente, não é? Muitas das vezes aquelas pessoas mais populares são aquelas que se adaptam muito ao meio, ou seja, são aquelas que sempre estão de acordo, mesmo que no fundo os valores delas não concordem com isso. Assim fizemos essa distinção, que seria então o homem borboleta e o homem profundo, ou o homem com personalidade. Mas o homem profundo, por mais que ele tenha personalidade, ou seja, que ele tenha essa unidade dentro dele, ele ainda pode ser inconstante. E aí é que existe um certo problema. Porque por mais que o homem tenha essa profundidade, se ele se deixa de levar por impressões fortes e renega os próprios valores, ele também está a ter uma atitude infantil, no fundo, de certa forma. Não quer dizer que eles não consigam ter relacionamentos. Só que os relacionamentos que eles têm normalmente nunca são profundos. Porquê? Porque eles são afetados pela sua inconstância. Ou seja, eles não conseguem chegar ao íntimo do outro. Então fica muito difícil. Porque para além de ter essa fidelidade implica uma responsabilidade, que é até o próximo capítulo que vamos falar. Então, como eles não conhecem essa responsabilidade, eles não têm esse vínculo duradouro entre as ações deles mesmos, que eles fizeram, as memórias e os valores deles. Não têm essa firmeza interior. Então, nesses homens inconstantes que eu estou aqui a falar, existem dois tipos de homens inconstantes, que são aqueles onde jamais se penetra verdadeiramente no seu centro mais profundo, ou seja, o centro, não é? A personalidade deles está sempre vazia e daí eles são inconstantes. E depois temos os homens que têm as impressões profundas, que eles guardam impressões, ou seja, dentro da consciência deles não existe um vazio, ou seja, eles têm um centro, só que eles estão ainda aprisionados de certa forma aos acontecimentos que eles sofrem. Ou seja, ele nem sempre se mantém firme perante algumas impressões, ou seja, perante algumas mais leves, ele mantém-se firme, mas quando elas são
mais fortes, digamos assim, é mais difícil realmente colocar os valores dele à frente disso. Então, aí já existe mais uma dificuldade acrescida ao próprio relacionamento de profundidade com as outras pessoas. Esse homem inconstante, que eu estou a falar, os dois, é aquele que é preso nas impressões e naquelas situações que são acidentais. Já o homem constante é aquele que domina as próprias impressões, ou seja, ele sabe guardar, ele sabe abstrair aquilo que é importante. Agora, voltando a outro ponto, falando aqui da constância, é óbvio que a moral e a religião pressupõem essa constância. Por isso mesmo é que falamos na religião de ritos. Esses ritos são feitos habitualmente, seja a missa, por exemplo, normalmente é celebrada todos os dias, correto? Mas, ou seja, já é um sinal de constância, mas normalmente existe sempre o domingo, que é aquele dia especial. Pelo menos é aqui que assim, aqui funciona assim. Ou seja, existe essa constância como se fosse quase eterna, sem finalidade. Ou seja, sem uma finalidade no sentido de que vai terminar. Então, para termos realmente essa fidelidade, temos de ter essa constância. Essa constância entre o real, entre aquilo que abstraímos do real, aquilo que damos importância, e aos nossos valores. E é por aí que nós temos de seguir o caminho. Ou seja, temos de fazer essa resistência para não flutuar entre as impressões cotidianas, entre os prazeres cotidianos. E só assim vamos criar realmente uma personalidade forte.